E aí galera, tudo bem? Lucas Oliveira aqui. Galera, o que foi o jogo do Corinthians ontem, hein? Dois tempos totalmente diferentes. Um primeiro tempo, onde, não sei vocês, mas eu já estava preocupado porque a gente atacava e não saiu o gol. Mas no segundo tempo, nós fomos efetivos e além do mais, a gente mostrou que a gente tem elenco. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse jogo? Vem comigo. Galera, ontem tivemos um bom jogo do Corinthians nos dois tempos, mas foram tempos totalmente diferentes na minha opinião. O Corinthians, no primeiro tempo, parecia que ia ser aquele roteiro clássico que ele ataca e não consegue converter em gol, né? Foi assim contra o Palmeiras e assim em vários jogos aí do ano passado. Yuri Alberto teve algumas oportunidades, tomou muitas decisões equivocadas ali na minha opinião. Momento que era para ele chutar, ele tocou, momento que ele precisava tocar antes, ele segurou muita bola. Memphis Depay também no primeiro tempo, eu diria até que no jogo não estava tão bem, apesar de ter gerado ali algumas chances, algumas até com o Garro no segundo tempo. Inclusive é outro personagem que a gente precisa falar, o Garro teve um jogo bom, não foi aquele Garro de 2024 que a gente está acostumado, mas jogou muito bem, fez um jogo ok, né? Se mostrou um ótimo reserva aí pro Breno Bidon. Bom, mas voltando, o Corinthians foi pro intervalo, um empate 0-0. Não sofreu muito ali no primeiro tempo, na minha opinião. Não viu o Bragantino criar grandes oportunidades. Inclusive, era um time que não perdia em 2026. Ele estava invicto. Então, eu acho que foi um grande trunfo do Corinthians em cima do Bragantino, né? E o Corinthians vai para o intervalo 0-0. Teve aquela conversa no vestiário. Eu acho que o Dorival aproveitou para corrigir algumas coisas ali com o time. Bateu um papo. Voltando, eu acho que com menos de 2 minutos de jogo ali, Gabriel Paulista abriu o placar. Que inclusive, que contratação Gabriel Paulista, hein? O cara tá jogando demais. Meu, muito seguro. Ele faz boas antecipações de jogada. Ele tem um bom jogo aéreo defensivamente e ofensivamente. Ontem o primeiro gol do Corinthians saiu numa cobrança de escanteio com o Gabriel Paulista mandando pro gol. Um segundo gol importante. O primeiro na final da Supercopa contra o Flamengo e agora esse em cima do Bragantino, onde a gente não vencia no Brasileiro, né? A gente perdeu o primeiro jogo, tem jogos a menos, é claro, mas a gente sabe que esses primeiros jogos do Brasileiro são importantes a gente pontuar, porque lá na frente faz falta. E a gente viveu isso no ano passado, né? E a gente não quer, né? Eu, pelo menos, não quero passar por isso novamente de novo. É bom sofrer, mas deixa pra sofrer só durante os 90 minutos. Não com aquela pressão de rebaixamento, né? Mas enfim, isso tá bem longe da nossa realidade agora. Sem soberba. Seguindo no jogo, logo depois, o Corinthians faz o pênalti. Gustavo Henrique a bola bate ali no braço dele. Na minha opinião, não foi pênalti. Eu acho que o VAR poderia ter chamado, mas a gente sabe como é que é a arbitragem brasileira. Às vezes para um para outro não é. Se fosse o Palmeiras, o Flamengo, talvez o VAR teria chamado para revisar. Mas como é o Corinthians, nem tudo é do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Enfim. Bragantino vai para cobrança de pênalti. É o Pita, né? Foi bater aquele pênalti. É um cara que faz muitos gols, né? O camisa 9 do time deles. Mas eu tava tranquilo, cara. Eu falei, o Hugo Souza vai pegar. Pra quem viu a live, se não viu, dá uma olhada lá depois. Eu falei, o Hugo Souza vai pegar. Eu tinha certeza, porque, como eu falei, pra mim não tinha sido pênalti. E pênalti não é pênalti, não entra. E mais uma vez, Hugo Souza salvando a gente. E que goleiro é o Hugo Souza. Confesso que no jogo do Palmeiras eu achei até que ele podia ter ido melhor no lance. Mas, cara, ele é um goleiro que nos momentos decisivos ele faz a diferença, né? Então é isso que é importante. A gente sabe que quando precisar dele, ele vai estar lá e ele vai pegar. Bom, continuando, Corinthians 1-0, jogando bem. Precisamos falar também da estreia de Alan. Antes do Alan, vamos falar um pouquinho também de Matheus Bidu. Meu, que jogador. Cara, o Bidu, ele é um cara que a mídia tem questionado muito, né? A mídia tem falado que ele não serve para a seleção, que ele não é bom, que não sei o quê. Mas, se o nome dele fosse Matheus Lodge, Matheus Alencar,
jogando no Flamengo ou no Palmeiras, eu duvido que a mídia estaria falando a mesma coisa. Até porque o Bidu, cara, ele tá jogando demais. Teve um primeiro tempo meio abaixo, né, do que a gente está acostumado, mas o segundo tempo, ele acabou com a bola, velho. Ele colocou o jogo no bolso, praticamente. Ele gera muita jogada ofensiva, participa muito do jogo, tem um passe muito bom, ele faz cruzamento na área, gera jogada, tá muito bem defensivamente, que era uma das deficiências dele, né? Ele tá jogando o fino ali da bola e ainda saiu coroado com um gol, né? O Yuri Alberto dá aquele chute e o Bidu aproveita no rebote e faz o gol, cara. E, meu, que jogador. Ancelotti, se não estava na sua lista, é melhor você começar a repensar a sua lista aí, porque Matheus Bidu é seleção. Estreia do Alan, meu, que jogador. O cara entrou com muita vontade, muita disposição. Tudo bem, é primeiro jogo, né? Ele quer mostrar serviço, quer mostrar pro técnico que tá lá. Mas é importante a gente falar que o Dorival consegue recuperar jogadores. Ele tem esse dom de recuperar jogadores. E o Alan é um desses casos. Era um cara que estava escanteado lá no Flamengo. E ele vem pro Corinthians assim, muita gente questionando se deveria vir ou não. Eu, particularmente, achei uma boa contratação, até falei no meu outro vídeo, depois se vocês quiserem dar uma olhada aí. E depois eu vou fazer uma análise melhor também do Alan. Mas ele é um cara que ele agrega... Em um jogo que ele fez, eu não quero me iludir, mas em um jogo que ele fez, ele mostra que ele agrega muito mais do que o Maicon agregava. E vai agregar muito mais do que o próprio José Martínez, que tá saindo, né? Que teve o seu contrato rescindido. Então, é um cara muito técnico, é um cara que se apresentou muito bem defensivamente, participou de várias jogadas ali, tirando a bola na defesa, recuperando a bola do marcador, conseguiu também criar jogadas de ataque. Ele deu um passe pro Yuri Alberto que saiu na cara do gol. Meu, sensacional. Então o Alan foi muito bem ontem e tá de parabéns. Mas e vocês, pessoal? O que vocês acharam do jogo? Quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários. Falem aí sobre a estreia do Alan, sobre o pênalti, se foi ou não foi. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal para dar aquela força. Meu muito obrigado e fiquem com Deus e vai Corinthians!